Olá, a paz do Senhor. Esse aqui é o primeiro vídeo do canal esse que se possamos falar sobre falar sobre a Bíblia, para amante da Bíblia, assim como eu. Não sou um mero perfeito entendedor da palavra, mas sou praticante da mesma. E diversas vezes estudamos para pregar, estudamos para falar, conversar sobre Bíblia, ou pessoas que realmente gostam da leitura, não necessariamente sendo cristão. Então venho aqui trazer algumas ênfases a respeito da Bíblia. A Bíblia, vamos conhecer então um pouco da Bíblia? A Bíblia certamente é um livro de Deus por excelência. É o que diferencia de todos os demais livros. É justamente a sua inspiração divina. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Nenhum outro livro na face da terra possui um testemunho tão valioso e uma luz tão brilhante quanto a Bíblia. A sua autoridade, inerrância e infiabilidade se encontram nas entrelinhas de cada versículo, de cada palavra, de cada profecia, de cada promessa. Como cristão, é importante reconheçamos a necessidade que temos de compartilhar Cristo com outras pessoas e de levá-las aos seus pés. No entanto, muitas vezes não temos os fundamentos necessários para derrubar seus argumentos mentais e espirituais. Por quê? Porque nos falta o conhecimento básico da palavra de Deus. Cada uma das verdades que há nas Escrituras nos dá um profundo conhecimento de verdade, de Deus. E é através dela que podemos nos firmar na rocha, rocha essa que é o nosso Cristo. A razão pelo qual você precisa conhecer a palavra e é para que tenham a vida vitoriosa em plenitude e cumpra o propósito que Deus tem para você. A Bíblia, a palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa livros. Considerava-se que a esses aspectos formavam por si mesmo um conjunto concreto e determinado, sendo superiores a demais obras literárias existentes. Assim, a Bíblia é conhecida como as Sagradas Escrituras, conteúdo que eleva a categoria do livro por excelência. Ela contém a história da salvação, desde a criação do mundo feito por Deus até as profecias da segunda vinda gloriosa de Jesus, o Filho de Deus. Podemos, para o melhor entendimento, caracterizá-lo como uma grande carta enviada por Deus a todos os seus filhos. Nesta carta, contém o plano que Deus preparou para cada um de nós. Assim, a Bíblia pode nos ser definida como livro sagrado, que é a palavra de Deus, escrita por diferentes autores mediante a revelação do Espírito Santo. A definição canônica de Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Ela é sagrada porque contém autoridade e inspiração divina. Deus tem se revelado através dos tempos por meio de suas obras, isto é, a criação. Mas é na palavra de Deus que temos uma revelação especial e muito maior, em Cristo, que é a palavra de Deus viva. E esta revelação tornou-se necessária devido à queda do homem. A Bíblia foi escrita ao longo de 16 séculos por cerca de 40 autores diferentes, nas mais diversas condições e épocas, mas foi inspirada unicamente por Deus. Deus usou de pessoas como instrumentos seus para transmitir a sua mensagem. Cada escritor manifestou seu próprio estilo e características literárias. Entretanto, há na Bíblia um só plano ou projeto, que de fato mostra a existência de um só autor divino, guiando os seus escritores. Seu início ocorreu antes da vida de Cristo, com as chamadas traduções orais, traduções quando ela apenas era falado, que vem a ser as histórias que uns contavam a outros. Por volta de muito tempo atrás, chamados escribas decidiram passar para o papel essas histórias. Com isso, pouco a pouco a Bíblia sempre foi sendo formada. Ela foi terminada de ser escrita por volta de 100 anos depois de Cristo, com o apóstolo João. A Bíblia ela é formada por livros sagrados ou canônicos. São 66 os livros contidos na Bíblia. Desses 66 livros sagrados,
39 constitui o conjunto de livros do Antigo Testamento. É por isso que falamos anteriormente. A Bíblia é dividida em dois, vamos supor, períodos ou dois tempos, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, 39 desses conjuntos de livros constitui o Antigo Testamento e 27 constitui o conjunto dos livros do Novo Testamento. Podemos afirmar então que a Bíblia é dividida em duas grandes partes, o Antigo e o Novo Testamento. A palavra testamento significa aliança ou pacto. Cânon é um grupo de livros da Bíblia aceito como escrituras por estarem de conformidade com os padrões de inspiração divina. Vem do grego cânon, que significa uma regra para medir, que metaforicamente é um padrão ou uma regra de conduta. As duas visões são naturais e representam dois pactos. A divisão do texto bíblico em capítulos e versículos não vem do original. A primeira Bíblia que trouxe essa divisão foi a Vulgata, em torno de 1555. O Velho Testamento, especificar um pouco sobre o Velho Testamento, ele possui 39 livros, conforme foi dito anteriormente, e se divide em 5 partes. Que 5 partes são essas? São os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos e os livros de profetas maiores e profetas menores. O livro da lei, que constitui o livro da lei, o grupo que constitui Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômios. O seu conteúdo expõe a criação do mundo e as leis dadas ao povo de Israel no período da sua convivência com as nações caracterizada pelo paganismo. E tem os livros históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônica, Esdra, Neemias e Esté. E o seu conteúdo expõe dados históricos sobre a forma como Deus revela a si mesmo, a sua vontade, de uma forma progressiva. E tem os livros poéticos também, que são eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Cântico dos Cânticos. Em seu conteúdo destaca-se a poesia hebraica. Sua exposição é variada, especialmente no livro dos Provérbios, que expressa princípios para a formação individual e social. E os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. O conteúdo desse livro refere-se à história escrita anteriormente em relação aos acontecimentos distintos e a outros de cumprimento iminente no futuro, ou aquilo que iria acontecer, ou que hão de acontecer. E os profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. O conteúdo desses livros de profetas menores refere-se à história escrita anteriormente em relação e acontecimento distinto e a outros cumprimentos eminentes que irão acontecer no futuro. Não tem diferença dos profetas menores para os profetas maiores. A única diferença não é porque um fez algo maior, outro fez algo menor, não. A diferença é que os profetas maiores, a quantidade do seu livro são grandes, de capítulos, e já dos profetas menores são livros pequenos, geralmente bastante pequenos. O Novo Testamento, ele possui 27 livros, como foi dito antes do resumo do livro, e se divide em 5 partes também, que é os evangelhos, os livros históricos, as epístolas paulinas, epístolas gerais e livros proféticos. Os evangelhos quais são? Mateus, isso nós até já sabemos: Mateus, Marcos, Lucas e João, O conteúdo dos livros dos evangelhos é o entorno da vida de Jesus, incluindo seu nascimento, ministérios, ensino, sofrimento milagroso, morte, ressurreição e ascensão. E os livros históricos, que é Atos dos Apóstolos, ele contém a história do cristianismo do primeiro século. Destaca como foram aceitas por judeus e gentios as boas novas da salvação por meio de Cristo. As epístolas paulinas, constituída pelos livros de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. São as cartas de Paulo, essas epístolas paulinas,
que levam o nome de Paulo, são as cartas que ele, dirigidas especialmente às igrejas da época e os seus líderes religiosos. O seu conteúdo fornece orientação para a congregação quanto à fé cristã e à prática dos parâmetros divinos. As epístolas gerais, como Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas, são cartas de outros líderes da época, dirigidas especialmente às igrejas da época e os seus líderes. Seu conteúdo fornece a orientação para a congregação quanto à fé cristã e à prática dos parâmetros divinos proféticos. E tem por último, o livro profético, que é o livro de Apocalipse, que significa revelação. É o livro que mostra simbolicamente os planos divinos a respeito dos tempos finais. Seu conteúdo constitui uma mensagem específica às igrejas no final do 1º século e aos crentes de todas as épocas, inclusive na nossa e nas futuras. E os acontecimentos futuros, como fora dito, são a sua base. A Bíblia ela foi constituída geralmente por 3 idiomas. Quais são esses? Hebraico, aramaico e grego. O Antigo Testamento foi totalmente escrito em hebraico. Já o Novo Testamento foi escrito a maior parte em grego e uma pequena parte em aramaico, que vem a ser um dialeto do hebraico. Por curiosidade, um idioma que Cristo falava era o aramaico. Podemos interpretar a Bíblia de qualquer modo? Será que podemos interpretar a Bíblia de qualquer modo? Não. A interpretação da Bíblia é algo muito importante e não devemos interpretar ela de qualquer modo. Ao ler a Bíblia, devemos orar para que o Espírito Santo nos revele as verdades que nela está contida. O mundo é repleto de seitas e religiões que pregam a livre interpretação. Essa atitude desagrega o uso ou a causa o que vemos ao nosso redor. O nascimento de seitas e mais seitas que pregam aquilo que não é correto. Aí me perguntaram esses dias se tem diferença. Entende-se que tem diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica protestante? Sim, tem. Mas que diferença é essa? São livros, 7, porque a Bíblia católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia evangélica. Como assim? As Bíblias de edição católica romana tem 73 livros. São 7 a mais que a Bíblia usada pelos evangélicos. Estes livros são chamados apócrifos, que significa espúrios, ou seja, foram escritos por homens e não inspirada por Deus. Quais livros são esses, Nilton? São esses: Tobias, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus e Judite. Sua aprovação pela Igreja Romana se deu no Concílio de Trento, lá em 1546. E a Bíblia, será que tem alguma forma de manusear ela? Tem alguma forma de estudar? Então, para aprender a manusear a Bíblia, devemos, antes de tudo, saber o que são capítulos e versículos. Os capítulos são as divisões que encontramos no livro sagrado. Normalmente, os capítulos aparecem em números grandes. Os versículos são as divisões que encontramos dentro dos capítulos. A sua função é de auxiliarmos a localização das frases bíblicas. Normalmente, os versículos aparecem em números pequenos, que estão obrigatoriamente no meio do texto bíblico. A Bíblia tem referência, tem algumas significações, tem algumas pontuações que são 2 pontos, que é muito importante na hora de nós estudarmos a Bíblia. 2 pontos que separa capítulo e versículo. Um exemplo, Daniel 3, 2.5, ou seja, Daniel capítulo 3, versículo 5. O ínfim, que equivale até, ou seja, vamos supor, Daniel 3, 2 pontos, versículo 1, ínfim 5, ou seja, Daniel capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5. E tem o ponto vírgula, que também significa que versículo 1, 3 e 5, ou seja, alternados. Essas são as principais pontuações que normalmente usamos para manusear facilmente a Bíblia. Vou repetir novamente, que normalmente usamos para manusear facilmente a Bíblia, porque muitas das vezes lê-se a Bíblia de uma forma, como que eu vou explicar, rápida, não respeitando ponto, vírgula, entendeu? Exclamações. Isso aí, de certa forma,
corre muito na leitura e acabamos, de certa forma, não entendendo o raciocínio, a lógica, ou aquilo que nós estamos lendo, porque ultrapassa algumas coisas. Então nós devemos ler a Bíblia com calma, com paciência, respeitando ponto e vírgula, que a gente vai entender dentro de cada parte de um versículo ou de um capítulo a que se refere aquele texto. E a Bíblia também tem abreviações. As abreviações bíblicas têm como finalidade facilitar na hora de especificar o livro sagrado. A maioria das Bíblias, que, para não dizer todas, possui uma página com todas as abreviações bíblicas para consultar de todos os leitores. Que páginas são essas? Geralmente as Bíblias ela é na primeira ou geralmente é na segunda página que vem essas abreviações. Você vai ver lá Antigo Testamento e abaixo Novo Testamento, e vai vindo um lado as abreviações, vamos supor, Gênesis é GN, Êxodo é X, Levítico é LV, Número é NM, Deuteronômio é DT, e assim sucessivamente. A mesma coisa é no Novo Testamento, que Mateus vai vir MT, Marcos MC, Lucas LC, João JO, e assim sucessivamente. Então tem essas abreviações para nos dar um melhor entendimento. Porque muitas das vezes vocês vão ver, vamos lá, abram vossas Bíblias num estudo que geralmente vai ser feito, aí vai estar lá JD, capítulo 1, verso 1, ou seja, capítulo 1, 2.1, aí não vamos entender. Aí entendemos que acabamos de ler que JD é Judas, então, beleza, estudamos abreviações, então JD, vamos lá, Judas, então o estudo está pedindo para abrir em Judas, por lá, 2.1, tá, entendi que quando é 2 pontos é capítulo 1, versículo 1 e assim sucessivamente. Por isso que é muito bom entender as abreviações e também entender pontos e vírgulas. E a Bíblia ela realmente pergunta se tem um ponto central, um tema central, tem sim. Jesus, ele é o tema central da Bíblia. Entendeu? Jesus, o único intuito da Bíblia é estudarmos sobre Jesus, entender o propósito de Jesus, o porquê Jesus veio e porquê. O nosso próximo tema vai ser um pouco também sobre a Bíblia. Se o ponto central é Jesus na Bíblia, que igual no Antigo Testamento veio trazendo a sua anunciação que veria o Messias, a qual foi cumprido no Novo Testamento, ver qual é o intuito dele, o porquê, que lá em Gênesis já falava sobre isso, já fazia sacrifício sobre isso, a qual a obra redentora teve sua finalização no Novo Testamento e etc. e tal, nós vamos trazer. E como ler a Bíblia? A Bíblia, para o melhor entendimento e aproveitamento da leitura bíblica, é recomendável estudar um dos livros sagrados do começo ao fim. O cristão deve crescer na fé e se aproximar de Deus, deve se alimentar diariamente da sua palavra. Ela é um ingrediente imprescindível que não pode faltar em nossa vida. A Bíblia, ela é um ingrediente imprescindível que não pode faltar na nossa vida espiritual, na nossa vida, para que nós possamos ter força, nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos estar aí de cara naquilo que está relacionado à palavra de Deus. Então espero que com esse breve conhecimento um pouco sobre a Bíblia também, que eu não sou nenhum expert na área, mas cada dia eu tento ler, porque eu sou amante da Bíblia, gosto de ler a Bíblia, não é de hoje, é qual leio, também estudo, às vezes se encontro com amigos para estar estudando, e vim trazer esse tema nesse canal que agora foi criado para trazer um pouco da palavra de Deus, um pouco que possamos entender aquilo que a palavra de Deus nos fala. Amém? Então fico com esse vídeo, espero que vocês gostem. Logo mais teremos mais vídeos no canal e que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Fique com Deus, graça e paz.